As cinzas de Camilo **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 *
aragem fria, Camilo. Edição da Renascença Portuguesa, o produto líquido deste opúsculo destinar-se a abrir a subscrição pública para um monumento a Camilo no Panteão. Direitos reservados às cinzas de Camilo do autor A Moral na Religião e na Arte, 1906. A Vida Mental Portuguesa, 1909. Vida Literária e Política, 1911. Camilo Inédito, 1913, Primeiro Milhar Esgotado, Contos e Novelas, Nova Safo, 1912, primeira edição esgotada. Doentes da Beleza, 1913. Os Boêmios, 1914. Antônio Nobre, primeira edição esgotada, 1915. Grandes de Portugal, com Antônio Carneiro, 1916. Fialho de Almeida, 1917. Fanny Owen e Camilo, 1917. As Cinzas de Camilo, 1917. Visconde de Vila Moura As Cinzas de Camilo, Notas e Documentos, logotipo edição da Renascença Portuguesa, Porto Anuno Plácido Castelo Branco Camilo Castelo Branco. Desenho de Antônio Carneiro, Camilo Castelo Branco. Desenho de Antônio Carneiro, As Cinzas de Camilo. Da região escura vem bater-me na fronte uma aragem fria, Camilo Castelo Branco. No Bom Jesus do Monte. A 11 O porquê de novo volta a público a ideia da trasladação de Camilo para o Panteão, também de novo entendemos dever voltar ao assunto. Menos por discutir as razões daqueles que contra sua derradeira vontade, teimam em violar-lhe o jazigo, do que por esclarecer o que a tal respeito deixou escrito. Mas recordemos os factos. Eles são de si, tão claros que quase nos dispensam glossário. Camilo suicidou-se em 1º de junho de 1890, pelas 3h15 da tarde. No dia seguinte foi 12 o caso conhecido do público pelos jornais, bem como o destino que devia ter o seu cadáver. Diz o Correio da Manhã, de 4 de junho, Porto 2, o grande escritor disparou um tiro na cabeça às 3h15 da tarde. Caiu logo em estado comatoso e às 5 horas sucumbiu. O médico Ferreira de Santo Tirso afirma que a bala fora quase até a extremidade do lado oposto. E em nota solta, Camilo pedirá em tempo a Freitas Fortuna para ser enterrado no jazigo dele, chegando até a entregar-lhe um documento redigido neste sentido. 13 de facto no comboio domingo das 6 horas da tarde do dia 3, chegava ao porto o cadáver do romancista, acompanhado por Freitas Fortuna. Desde Famalicão esperando o Nagari, quando muito 100 pessoas, informa o Correio da Manhã, e entre elas Alves Mendes, Sebastião Leite de Vasconcelos e o editor Costa Santos. De resto, o ataúde seguiu para Lapa, mal coberto por 5 coroas de flores artificiais e sempre acompanhado por Freitas Fortuna, por Espinho pelo criado Manuel. Mais a cauda de 18 carruagens arrastando a praga dos repórteres. Além de Alves Mendes, não comparecera mais um único escritor ou artista, informa ainda o mesmo jornal. 14, é que metera medo o baque da sua queda. Senão o gesso que de si restava e a que a aludida folha se refere da maneira seguinte, a camar ardente e o morto. A vasta sala, despida de sanefas e de espelhos com o cadáver sobre um pano, ao meio, tinha uma solenidade lúgubre que a assemelhava a um templo vazio. O choro da esposa e o crepitar das luzes eram os únicos sons que interrompiam a fúnebre quietação do aposento. No seu fato escuro, par desususado, fraque e calça preta da mesma fazenda, costume que vestia quando se suicidou, tons rocheados a cercar-lhe as narinas e os olhos. O seu perfil macerado fortemente vincado de rugas, o farto bigode caindo-lhe laço, na boca esse estranho rictus que parece dar ao cadáver um riso de mofa, o Supremo, 15, escarneu da morte à vida. Lá estava ele sereno como um adormecido, os pés salientes, a cabeleira negra e comprida, as mãos finas cruzadas sobre o peito, o morto. Mal iluminado pelo clarão de 2 velas, parecia seguir com os olhos mal cerrados a dor da viscondessa que aos pés do seu último leito, abismada na oração, velava sozinha. 2 Entretanto Freitas Fortuna, longe de enjeitar o legado dos seus restos, logo fez valer junto da família de Camilo as declarações em seu poder, e sobre as quais também, imediatamente, todos os interessados concordaram, socorrendo-as com 2 novos documentos, ou tenha sido com o auto da sua doação, assignado. 16 por de Ana Augusta Plácido e Visconde de S. Miguel de Seide, e com a declaração do legatário, aceitando aquele deposito no seu jazigo da Lapa, com o encargo de aí o conservar, perpetuamente. Mas reproduzamos na íntegra e por sua ordem os preciosos documentos. A primeira carta de Camilo sobre o assunto. Excelentíssimo Freitas Fortuna, meu querido amigo.
Revalido por esta carta, o que lhe propus com referência ao meu cadáver e ao seu jazigo no cemitério da Lapa. 17. De Ana Augusto Plácido às cinzas de Camilo. Desejo ser ali sepultado e que nenhuma força ou consideração o demova de me conservar as cinzas perpetuamente na sua capela. É natural que ninguém lhe dispute a posse dessas cinzas, receio, porém, que seja ainda uma fatalidade postuma que se compraze em impor a violência até aos meus restos. Deu meu amigo a estas linhas a validade de uma cláusula testamentaria, e sendo preciso, faça que ela valha em juízo. Abraça-o com extremado afecto e inexprimível gratidão o seu Camilo Castelo Branco. Porto, 6 de abril de 1888. Esta carta foi pela primeira vez patente ao público no jornal O Século, 18, em 4 de julho de 1914, onde nós a publicamos para evitar que fosse por diante a trasladação dos restos do escritor para Belém, que um grupo de parlamentares, a que presidia o ilustre professor Senhor Carvalho Mourão, devotadíssimo admirador de Camilo, tensionava, ainda contra a má vontade de uma parte da Câmara, que, diga-se de passagem vergonhosamente, e sem conhecimento deste e demais documentos, logo se deu a objectar inocentes escusas, à conta de uma tal jornada. Muito antes e incidentemente nos veio à mão aquele documento, quando também nós, que ao tempo não tínhamos sequer presente a segunda carta de Camilo a Freitas 19. Fortuna sobre o assunto, aliás desde muito publicada. 3. Nos propunhamos insistir e colaborar com todos aqueles que seriamente e bem de alma se dessem a promover ou dispor a trasladação que já então, vale a verdade, considerávamos menos como homenagem necessária à sua memória, do que como solução de direito, que não de obséquio, ao repouso definitivo das suas cinzas. Aprestara-se-nos o ensejo de ver realizadas as nossas esperanças, de par das dos maiores admiradores de Camilo, Silva Pinto, Sena Freitas e Ricardo Jorge. No melhor número, quando, a propósito da deliberação da Câmara do Porto, 20, e Renascença Portuguesa, que por si, e independentemente da discussão trágico-burlesca dos parlamentos, se propunham levar a cabo uma tal ideia, nós fomos solicitados a ouvir dos representantes de Camilo a sua opinião a tal respeito, isto é, a consultá-los sobre se autorizariam ou não o levantamento dos restos do escritor do seu jazigo na Lapa. É claro que interferi no caso particularmente, e só por aquecer as solicitações de um ilustre membro da Câmara do Porto, também, ao tempo, do corpo dirigente da Renascença Portuguesa Sociedade Literária com sede na mesma cidade 4, e que para aquele efeito se 21 me dirigiu, bem por certo por mera razão da minha idoneidade como incondicional admirador do romancista, mas pelo conhecimento que porventura tivera das minhas opiniões a tal respeito, desde muito expressas. Ora foi a tal propósito que conjuntamente com a resposta de Nuno Plácido Castelo Branco, eu recebi a copia daquela carta, pelo punho do Visconde de S. Miguel de Seide, com a ordem de a publicar oportunamente e como instrução do juízo que porventura seguíssemos, no caso da consulta que por sua vez, ele devolvia para que sobre ela as corporações interessadas resolvessem. É claro que a face de tão obrigante 22 documento, a sua opinião parece ter sido uma, nunca mais aquelas corporações pensaram na trasladação. E daí também o silêncio feito à volta do caso, até o momento em que alguns deputados, aliás no melhor empenho, o mesmo que a Câmara do Porto e a Renascença Portuguesa, tinham tido, deliberaram voltar ao assunto. Foi então, repetimos que pela primeira vez entendemos de nosso dever publicar aquela carta, como elucidação aos promotores da inoportuna homenagem. E tão cabida ela foi que logo, avisadamente, aqueles desistiram do seu intento, transferindo as importâncias destinadas à sua despesa para o levantamento, 23, de um monumento infelizmente já bem tardio, a Camilo. Entretanto, pois que desde que se tornou inoportuna por não dizer impertinente a trasladação, parece ter crescido o número dos devotos de tal ideia, vamos nós, hoje, que estamos de posse de todos os documentos, ver o que a face deles, aquela vale. Mas antes, e por melhor firmar opinião, sigamos no traslado dos documentos que ao assunto se referem. Tornar-se-á mais fácil de ver depois, e a melhor luz, até onde vai a teimosia dos sectários de uma ideia hoje indelicada. E que maior crime pode cometer-se para com os mortos do que o da indelicadeza, que não, 24, sectários da melindrosa memória do escritor. Eis a segunda carta de Camilo a Freitas Fortuna. Meu prezado Freitas Fortuna. Começo a experimentar uma espécie de afecto póstumo ao meu cadáver. Tão pouco me apreciei na vida, tão pouco cabedal fiz da minha saúde, que já agora me quer parecer, que este amor ao que nada vale é retribuição devida a esta matéria.
que me há de sobreviver alguns anos aviventada pela engrenagem de putrefacção. Deste afecto extraordinário, mas não excepcional, resultou dizer-lhe eu, meu querido amigo, quer falando, quer escrevendo, que aspirava fervorosamente a ser sepultado no seu jazigo da Lapa. E bem certo que para além da campa, 25, ao que quer que seja que ainda nos prende as coisas mortais. Sei que no seu jazigo dormem o sono infinito seus extremosos progenitores. Ambos conheci na flor da vida, no esplendor da honra, nas luctas do trabalho e na pujança da alegria e da felicidade. Ambos morreram no vigor dos anos, se podem considerar-se mortas duas imagens sagradas que renascem na alma de um filho ao fogo da sua saudade, com o seu respeito filial, com as suas lágrimas represadas e que os anos ainda não poderam cristalizar em glacial indiferença. Volvido um longo prazo, as cinzas do meu querido Freitas irão aos braços já cinzas também de seus pais estremecidos. Se a morte tivesse expressão que não fosse aquele mudo terror de um gesto que ao mesmo tempo aniquila e grava o eterno estigma do silêncio nos lábios gelidos, só ela poderia dar-nos a sombra horrida e que o seu esquife baixar a perpétua união, 26, com os cinerarios de seus pais. E eu, a essa hora, estarei à beira deles como testemunha silenciosa das compungidas lágrimas que lhe vi na face quando o coração lhes dava repassadas de uma santa saudade. Não sei se esta chimera, que vagueia na região tenebrosa e na cripta dos mortos amados e chorados, foi a despertadora vontade que me domina há ano e meio de ser enterrado no seu jazigo. O meu querido Freitas Fortuna aceitou com ternura a oferta do meu cadáver, e dessa arte, permitindo que eu fizesse parte da sua família extincta. Quis continuar além da vida a tarefa sacratíssima da sua dedicação incomparável. Bem-haja e adeus. Benfica, 15 de julho de 1889. Seu do coração, Camilo Castelo Branco. 5:27. Esta carta foi a primeira que sobre o assunto veio a público, tendo sido impressa no Jornal da Manhã, de 3 de junho de 1890, ou tenha sido na véspera do dia da entrada do cadáver de Camilo no mausoléu Fortuna. Compreende-se que, a despeito do seu texto, os admiradores do romancista pretendessem ainda o seu ingresso no Panteão, porquanto não é aquela bem frisante e incondicional, como a primeira a que se refere e que, durante tantos anos, foi geralmente ignorada. Entretanto, que de ambas as cartas os interessados mais próximos, referimos-nos à família Fortuna e à de Camilo, tinham pleno conhecimento, prova-o não só a circunstância, 28 de imediatamente fazerem seguir para o cemitério da Lapa o cadáver do romancista, mas, ainda mais, o facto de quase logo as duas partes interessadas se mutuarem as mais claras obrigações não só para garantirem, como por tornarem efetivo, perpetuamente, aquele deposito. É do teor seguinte o auto de doação do cadáver de Camilo, os abaixo assignados de Ana Augusta Plácido, Viscondessa de Correia Botelho viúva, e Nuno Castelo Branco, Visconde de S. Miguel de Seide, vimos na qualidade de esposa e filho do falecido senhor Camilo Castelo Branco, Visconde de Correia Botelho, ambos residentes na freguesia de S. Miguel de Seide, do concelho de Vila Nova de Famalicão, no distrito de 29 o Braga, querendo cumprir as determinações de seu amado esposo e pai, que manifestou a expressa vontade de ser sepultado no cemitério da Real Irmandade de N. Senhora da Lapa, na cidade do Porto, no jazigo da família do seu dedicado amigo João Antônio de Freitas Fortuna, a quem por escrito estipulou que nenhuma força ou consideração o demova de conservar-lhe as cinzas, perpetuamente na sua capela. Os abaixo assignados revalidam por este acto a entrega e doação que fizeram do cadáver do seu querido esposo e pai ao referido João Antônio de Freitas Fortuna, residente na rua de Sedofeita número 986, da cidade do Porto, que o recebeu e aceitou com um encargo de o conservar perpetuamente na sepultura número 1 do referido jazigo de sua família, onde está, e onde deve estar ad perpetuam. E por isto conferem ao indicado João Antônio de Freitas Fortuna, e aos seus representantes, que através dos tempos possam vir, e forem os legítimos possuidores, 30, da referida capela, todos os poderes em direito necessários, sem exclusão alguma, e com a faculdade de subestabelecerem para que nunca, e sob qualquer pretexto que seja, possa ser retirado da indicada sepultura perpétua em que jaz o cadáver do senhor Camilo Castelo Branco, porque tal foi a sua expressa vontade dele, assim como é a dos abaixo assignados, que a fazem boa e querem que seja sempre cumprida como disposição testamentaria para o que por este título de doação onerosa desistem de todos os seus direitos ao referido cadáver e outorgam sem reserva alguma a João Antônio de Freitas Fortuna e a seus legítimos representantes na posse do referido jazigo,
a fim de que possam cumprir as condições estipuladas aqui, e para realizarem todos os actos indispensáveis ao integral cumprimento da expressa vontade de seu amado esposo e pai, que respeitam e cumprem, como querem que os seus sucessores ou futuros representantes a cumpram a 31 e respeitem. E por esta ser verdade, passam este acto de doação, que eu, Nuno Castelo Branco, escrevo e que assignam com as testemunhas Francisco Correia de Carvalho, casado, proprietário da freguesia de S. Paio de Seide, e Antônio Vaz Vieira de Nápoles, solteiro da cidade de Guimarães. S. Miguel de Seide, 10 de junho de 1890 e 90. Ana Augusta Plácido, Viscondessa de Correia Botelho, Nuno Castelo Branco, Visconde de S. Miguel de Seide, Francisco Correia de Carvalho e Antônio Vaz Vieira de Nápoles. Segue-se o reconhecimento das assinaturas por João Bernardo Correia do Amaral, em 10 de junho de 1890. Aceitação da doação anterior, averbada por Freitas Fortuna naquele documento. Eu, João Antônio de Freitas Fortuna, abaixo assignado, casado e residente na rua 32 de Sedofeita, número 986 da cidade do Porto, cumprindo o disposto no artigo 1466 do Código Civil Português. Averbo neste documento a aceitação do cadáver do meu prezado amigo, o senhor Camilo Castelo Branco, Visconde de Correia Botelho, e que me foi doado e entregue, e que eu aceitei com o encargo de o conservar perpetuamente na sepultura número 1 do jazigo de minha família, onde jaz, no cemitério da Real Irmandade de N. Senhora da Lapa, e sob a condição de que nunca, e sob qualquer pretexto que seja, os descendentes de meu bom pai ou usufrutuários do indicado jazigo o tirem da referida sepultura ou consintam que o retirem, como se expôs no auto de doação supra que fez a excelentíssima senhora Viscondessa de Correia Botelho e excelentíssimo senhor Visconde de S. Miguel de Seide, esposa e filho do meu falecido amigo. E por ser verdade o referido aqui, escrevo nesta doação a respectiva aceitação, que assigno perante o tabelião e as testemunhas, o senhor Domingos, 33, Joaquim Machado, casado, negociante e morador na Rua de Oliveira Monteiro, e o senhor Albino Pinto dos Santos, solteiro, caixeiro e residente na Rua Chã, ambos esta cidade do Porto. Porto, 16 de junho de 1890 e 90. J. A de Freitas Fortuna, Domingos Joaquim Machado e Albino Pinto dos Santos 6. Reconhecimento feito pelo tabelião Edmundo Maia Campos Silva. Último retrato de Camilo feito na União. Último retrato de Camilo feito na União, as cinzas de Camilo. Eis os documentos. Vejamos em seguida, o mais dos imagináveis argumentos. 34. A opor-lhes por concluir de vez, pelo seu nenhum valor. Em primeiro lugar, tem-se afirmado que ao Estado pertence escolher a forma e o lugar destinados a melhor consagrar os mortos. O que vale dizer que os restos de um homem ilustre são para o Estado, como para os que assim pensam, menos do que os da gente humilde que além daquele, tem por si o direito de escolher o lugar do seu definitivo repouso. Ora, eu não sei até que ponto se 35 tem avançado em matéria de regalias públicas, a ponto de chegarmos, pelo controle do Estado, a possuir tudo, caminhando da liberdade do homem à escravidão dos seus restos. O que se conclui é que a doutrina corrente é mais ou menos a seguinte: há um panteão, e é preciso colecionar ali todos os notáveis, ainda que, como no caso de Camilo, ele tenha repugnado aos escolhidos. 10 Arte se volve afinal o panteão num forçado museu de ossos, por não dizer num extravagante colégio de memórias, para onde os mais notáveis esqueletos terão fatalmente de ser conduzidos, e se preciso for, expropriados em razão da própria utilidade da sua glória. 36. Ainda mais, para os que de tal maneira pensam, os grandes homens não ficariam devidamente venerados fora do recinto que o Estado lhes confere. Nisto, a nosso ver, o erro é uma cisma quase grosseira, embora vulgar, supor que os outros têm valor somente quando lhe concedamos, ou melhor, quando ostensivamente lhe memoremos. Quando, pelo contrário, o seu valor está unicamente com eles e com a sua obra, para além de todas as honras e prêmios oficiais que se lhes decrete. E assim, quem curará amanhã de saber, por aferir do valor de Camilo, se ele pertenceu ou não às academias da sua terra? 37 De igual arte. Também os seus ossos não crescem pelo facto de lhos semearmos nos Jeronimos, ou no casarão de Santa Engrácia, embora natural fosse que para qualquer dos dois monumentos a nação os conduzisse, se melhor e mais correctamente, lhe não pertencesse zelar a sua derradeira vontade. Mas, entre nós, nem sequer ainda senão uma indicação de panteão. Os Jeronimos são abrigo casual dos grandes poucos que ali repousam.
De resto, o futuro Panteão de Portugal será o sempre novo e já lendário Templo de Santa Engrácia, porque foi para aí que a primeira Assembleia do regime mandou que a nação os fizesse conduzir, de 38 o par de outros que o tempo fosse glorificando a 7. O Panteão de S. Vicente, privilégio da Casa de Bragança, está cheio a tal ponto, que do exame das suas arcas, a esmo aí postas, mais dá ao visitante a ideia de um casual depósito de mortos desarrumados, do que de um templo de sua sagração. 39, sob a nave, cheia de sombras do íntimo podridoiro, entre veludos, mais um montão de coroas e galões velhos, descansam os reis assassinados, cujas figuras começam de desaparecer na névoa que lhes tolda o cristal dos caixões, cerrando-os providencialmente. Ao espectáculo da sua decomposição em público. 40, tem um ar de pateu lúgubre a estranha galeria, cujos silêncios são para o espectador como que compassos do grande carnaval histórico a seguir, e que as duas sombras fantasmas dos últimos reis parecem ainda refletir do gesso misterioso das suas torturadas máscaras emblemáticas. A um canto repousa Dom Pedro II, tão impresso da sua urna que esta se lhe ajusta como um caixilho, donde distante e bolorenta surge, agora serena, a sua face larga, formando todo como que uma reprodução da guerreotípica dos seus derradeiros e infelizes anos de exilado. Ali espera, desde muito, a guia de marcha para o Brasil, onde de facto sempre lhe quedou a alma. 41, busto de Camilo por Diogo de Macedo. As cinzas de Camilo. De resto, mais nada que sirva a marcar verdadeira piedade ou grandeza. Tudo aí inculca o intrudo lúgubre das últimas cerimônias e honras oficiais, hoje também no geral, negadas ou podres como mais das flores e presentes funerários que ao acaso aí restam. Afinal, um lixo caro, tudo que para ali juntaram à volta das urnas do mesquinho Panteão Real. E entretanto ver-se-á mais tarde, e a razão de uma melhor verdade, aí velam algumas das maiores memórias que Portugal tem tido, malgrado a herança que as assombra. Efectivamente há entre nós alguns monumentos funerários de indiscutível, 42 valor, mas esses não estão em S. Vicente. Estão em Santa Cruz de Coimbra, nos Jeronimos, em Alcobaça, na Batalha, enfim espalhados por toda a parte onde uma disposição de última vontade, se não a própria devoção dos povos, os fez erigir, nunca pela ideia de um público dormitório de mortos, adrede obrigado a oficiosas memórias. É ver o que se passou com Garret que, apesar de ter acautelado seu natural e carinhoso desejo de repousar no cemitério de S. João, ao lado de seus filhos, foi primeiramente sepultado nos Prazeres e depois daí transferido para Belém. O que significa, a nosso ver, 43, nunca um precedente a seguir, mas, pelo contrário, uma lamentável indelicadeza da parte da nação que para ali o trasladou, sem que ao menos refletisse na maneira porque seria não só justo, mas até naturalíssimo fazê-lo. Porque no presente caso era bem fácil conciliar o desejo dos admiradores do dramaturgo com a vontade por ela expressa. Bastava ver do seu intento no documento a que aludimos e donde resulta bem patente a única razão daquele seu desejo. De facto, o que se vê da carta de Garret a de Jeronima de Ville publicada por Francisco Gomes de Amorim, e em que se exprime a indicação do seu jazigo no cemitério de 44, S. João, é sobretudo o propósito, ali bem declarado, de repousar junto de seus filhos. Ora, se a nação tinha de sua vontade transferi-lo para os Jeronimos, de seu dever tinha também fazê-lo acompanhar dos restos daqueles, e desta forma, o seu preito seria, bem de certo, maior, e além de tudo não revestiria a indelicadeza que assim foi. Mas, visto que são necessários exemplos, sirva-nos ainda de norma o que de justo se tem resolvido, lá fora em casos semelhantes, e sobretudo em França, que de seu brio tem quase sempre casar ao propósito do seu agradecimento público para com os grandes vultos nacionais a maior atenção, e mais ainda 45, o maior melindre de delicadeza para com os seus desígnios, quando não com os seus caprichos. Por uma razão equivalente àquela que consta da carta de Garret está no Panteão Madame Zola junto de Zola, e Madame Berthelot junto de Berthelot, mortos no mesmo dia. Isto sim, é simples e é delicado. E contudo, não consta que por tal motivo tenha havido desavença entre os grandes ali memorados. Pelo contrário, Balzac, talvez por negligência, se não por ódio da mesma burguesia que tão desapiedadamente ela escalpelou, está na Père Lachaise. E no entanto, quem o julga menor por isso? Onde quer que seja, de algum modo, 46 continuará a rir, e se nesse mundo que fica para além do que ele foi, a alogar para reflexões a sua obra, o mais que lhe acudirá é, de certo, a sua mesma aprovação plena por tudo quanto escreveu, ou seja, a consciência do acerto com que traçou o perfil moral dos que de momento lhe são obstáculo à porta do Panteão.
E daí, quem sabe? Talvez que ainda um motivo de valor explique a sua estada no Père Lachaise, que efetivamente para o caso, não significa menos que o templo de Santa Genoveva. Porque, repetimos, é inferior a ferir da grandeza de um artista, pela estima do lugar onde ele repousa. Em França há casos de escrúpulo, 47 no gênero por vezes extraordinários. Assim, em 1885, foi profanada a igreja de Santa Genoveva, unicamente para que nela entrasse Victor Hugo. 8, e contrariamente, por motivo da confissão católica de Pasteur, não foi este para aquele templo, mas para o seu próprio instituto, onde jaz guardado em capela própria. Aí está a maneira correta de proceder para com um dos maiores da raça latina, e a quem a França dispensou da prova do Pantheon. Também quando da morte de John Ruskin, um dos grandes artistas 48 ingleses do século XIX, estilista tão singularmente notável, como um dos mais eloquentes escritores da natureza, a Inglaterra ofereceu à sua família o lugar que para ele, a nação tinha reservado em Westminster. Pois a família, recusando um tal oferecimento bem de certo em atenção à última vontade do artista, preferiu sepultá-lo na aldeia de Coniston, perto da escola das crianças do povoado, para quem também ele, no dizer de Robert de La Ciserane, havia composto seus canticos. A sua morte, informa este publicista, que teve lugar a 20 de janeiro de 1900, entre os rochedos e os bosques de Brantwood, à beira de um dos mais belos lagos da Inglaterra, 49, foi o fim próprio da sua vida, em perfeita simplicidade e em discreta beleza. Ele não teve junto de si mais do que 2 ou 3 de seus discípulos e alguns camponeses. O oferecimento de um túmulo em Westminster, a maior honra que a nação inglesa pode tributar a um seu filho, foi recusada por sua família, e na célebre abadia real, coisa alguma recorda Ruskin, a não ser o seu medalhão em bronze, colocado no Panteão dos Poetas, ao lado do busto de Walter Scott. Projeto de monumento a Camilo. Projeto de monumento a Camilo por Teixeira Lopes. As cinzas de Camilo. Finalmente, acaso Shakespeare está em Westminster? Não está, aí figura ele simplesmente em monumento, cercado de outros 50 marmores, porventura espalhados à sua roda, como que a marcar-lhe o tempo. Ele? Quem sabe? Talvez, unicamente a sombra falsa do seu nome, mais o resto da sua lenda. 9. Presumivelmente jaz em Stratford, no coro de uma velha igreja gótica, perto de um rio escuro, o a 52 Avon, e como que ao acaso, guardado pela esguia escolta das suas árvores. A 53, indica-o ao viajante, mais do que o monumento, ultimamente ali levantado, uma pedra que mal sobresai. 54 a da parede com uma quadra aviso que geralmente lhe é atribuída. A 55, é uma quadra curiosa que vale a pena ler e por desventura esqueceu lavrar na sepultura de Camilo. 56 onde já agora se torna necessário esculpir a cláusula testamentaria do romancista acerca da sua sepultura. Eis a quadra: Godfriend for Jesus sac forbiar, to dig de dash enclosed here. Blessed be redet pares these stones, and cursed be redet moves my bones. 57, e amaldiçoado seja o que revolver os meus ossos, gritou Shakespeare, ou a tradição por si. E tal defesa bastou a que jamais se destampasse o misterioso jazigo. Enfim, pois que eram precisos exemplos, aí ficam os maiores, a 58, que poderíamos juntar outros, da rejeição de panteões, sem que os países a que aqueles notáveis pertenceram dessessem algum dia a obrigar as suas memórias a um pariato de cinzas que por cláusula testamentaria, ou circunstâncias casuais, pudesse tomar-se como violência. E entretanto, jamais a França ou a Inglaterra renegaram do culto quase fanático em que têm os seus imortais, e sobretudo, aqueles que por si bastariam a afirmar, mais do que o prestígio dos seus países, o valor das respectivas raças. Derivando daqueles casos, ou antes aprendendo da atitude de 59, tais nacionalidades, se assim é preciso. Aí temos naturalmente indicado que ao Estado, ou melhor ao povo português, pertence resolver, acerca de Camilo, e sempre de acordo com a sua memória. Levante o povo português, ponhamos sempre de parte, em questão de preito a artistas, os representativos. Uma estátua a marcar de direito nos Jeronimos, o lugar que de facto ele não quis ocupar, à maneira do que se fez em Westminster para o grande trágico de Stratford, e deixemos que os seus restos descansem na Lapa. Também nós, repetimos, enquanto nos foi desconhecido mais da documentação acima expressa, pugnamos pelo seu ingresso nos Jeronimos. 60 como de igual arte, lembrando a página, por certo, mais dolorosa da vida literária de Camilo, uma das que abrem a correspondência epistolar entre o romancista e Vieira de Castro.
E onde aquele alude a Diana Plácido contraindo para com ela, publicamente, o voto das suas inhumações em comum jazigo, eu me recordara de quanto seria natural e próprio a memória das suas conjunctas tragédias a aproximação da que lhe fora companheira e suave cúmplice. Esta página é a mesma em que responde a Vieira de Castro, quando este, numa explosão de amizade, lhe denunciou que os seus inimigos, ao tempo, propalavam para melhor o ferir em ponto 61, formara-se uma atmosfera de malquerença contra Camilo, e como sempre em tais casos, a má vontade dos seus inimigos deu-se a jogar com um abjecto romance, adrede disposto a pôr de seu lado a chamada moral burguesa, ou seja o estalão mais infame que ainda se inventou para avaliar sensibilidades. Então, a tal propósito lhe contou Vieira de Castro o que a seu respeito se espalhara pelas praças e, por sua vez, ele reproduz da maneira seguinte, que eu, confidente e depositário das cartas que uma senhora casada escrevera a um homem ausente, ameaçara essa senhora de revelar ao marido a culpa indicada nas cartas. Se ela continuasse a repelir-me, 62, e que a senhora ameaçada, aceitando metade da minha infâmia transigira com a proposta. Ora tal ensejo escreveu Camilo aquela página, que já agora reproduziremos na parte final, aliás menos como seu desagravo por desnecessário, do que por ver o que, ao tempo, pensava do natural destino das suas cinzas, meus amigos e meus inimigos. Se por violências de uma paixão brutal, exacerbada pela embriaguez, eu resvalasse a infâmia de forçar a resistência da derradeira mulher na escala das perdidas, Deus sabe quem são as perdidas. Ao despertar desse infernal aturdimento com as 63, consciência do meu crime, matar-me-ia com asco de mim próprio. No regaço dessa senhora tão cruelmente aviltada tenho 2 filhos. É para meus filhos que eu escrevo esta página que me pareceu até hoje impossível. Receio que eles ainda tenham de ver a serpente da calunia arrojar-se na sepultura de seu pai. Sinto-me no cabo da vida, e tenho maior pejo da posteridade que dos meus contemporâneos. Quero que estas crianças saibam deste livro que o pregão afrontoso aos caluniadores foi escrito quando ainda viviam as pessoas que podiam desmentir M.O. No punhado de minhas cinzas hão de estar as de sua mãe, esta levantada alma que ainda não verteu uma 64, lágrima na voragem que lhe devorou os respeitos do mundo, e a perfida riqueza com que seus perdoáveis pais a violentaram sem dó de sua inocência e formosura dos 18 anos, no punhado de minhas cinzas hão de estar as de sua mãe. Aí está o que me seduzia a pugnar pela aproximação das 2 urnas. Afinal, parece que a mesma fatalidade que os reuniu os dispersou. Nas cartas finais de Camilo a Freitas Fortuna, acerca das suas cinzas, há uma alusão única a Diana Plácido. O jazigo de Camilo na Lapa, o jazigo de Camilo na Lapa, as cinzas de Camilo. E ainda na sua declaração de 22 de novembro de 1886, prevenindo, 65 o suicídio, a recorda, pensando aflictivamente no mau acaso de que ela o antecipe na morte. A mãe destes 2 desgraçados, escreve ele, não promete longa vida, e se eu pudesse arrastar a minha existência até ver Ana Plácido morta infalivelmente me suicidaria. Não deixarei cair sobre mim essa enorme desventura, a maior, a incompreensível a minha grande compreensão de desgraça. 10. Assentemos, pois, para lá de todo o raciocínio, e perto, unicamente, da vontade de Camilo, no que a seu respeito, e a propósito do destino dos seus restos, L. Deliberadamente 66 o dispôs, e importa que, em bem da sua memória, nós todos acatemos. Eu creio que dos documentos transcriptos resulta bem expressa a violência da trasladação. A sua extraordinária figura está acima do fetichismo público que, por capricho, intentasse a macabra canseira de lhe remexer ou espreitar a ossada. Além de que aos poderes públicos impende guardá-la. Isto sim, é de seu cargo. E se efetivamente há consciência nacional para lá do susto romântico do enredo dos seus livros e do ódio herdado da geração anterior contra ele, já chegou o culto devido pelo sacrifício dos 40 anos da sua escravidão literária, aliás nele, 67, tão estranhamente batida de desgraça. Não se exasperem os seus devotos que não têm pouco em que empregar admiração, por exprimirem todo o reconhecimento que lhe devem. Assim, por exemplo, não falando já nos monumentos a erigir-lhe, que esforço não lhe será necessário para apartarem das escolas esses manuais de mentira que por lá correm, e substituí-los por livros de excerptos seus, para que deles resulte no coração dos futuros homens o documento vivo da sua grande alma. Esta seria de facto a primeira, a grande tarefa. Mas não vale a pena forçar o tempo. Demais que o tempo chega sempre na altura devida. 68 Nós, é que às vezes por nos darmos a impressão de que também governamos fora dele, pretendemos deslocar a sua justiça. Afinal, erro de humanos, mais nada.
Enfim, Camilo pôde sempre dizer como Liszt: tenho tempo, esperarei. Que importa, pois, que sejamos nós ou outros os que definitivamente o sagremos? O que importa é termos a certeza de que a sua memória venceu há muito. De resto, também o facto da sua capela na Lapa ser modesta nada representa. Deixemos os grandes mausoléus para os seus brasileiros, estes sim, precisam deles. Camilo não, pois que é já tão 69 grande, embora o vejamos ainda crescer, dia a dia, na consciência pública, que ele, mais a sua memória surgem bem dali, como da mais exígua brochura da sua obra. É que é de seu privilégio, como, em geral, de todos os grandes artistas, a mesma ubiquidade milagrosa dos grandes santos. Tanto maiores são, melhor cabem em toda parte, ainda nos mais humildes templos. Ansede, 1º de outubro de 1917. Vide o Romance do Romancista por Alberto Pimentel. Vide Obecit, 3, Or. Cite, 4, O Distinto Poeta, SNR. Jaime Cortesão. 5. O Romance do Romancista por Alberto Pimentel. 6. Esta doação com o respectivo averbamento de aquiescencia as suas cláusulas por parte do donatário, hoje na posse da viúva de Freitas Fortuna, a senhora de Isabel Maria da Conceição Ribeiro da Silva Santos, a quem também pertence o jazigo da Lapa, onde estão os restos de Camilo. Foi pela primeira vez presente a público pelo jornal A República de 29 de setembro de 1916. Por este novo documento, de par dos restantes que apresentamos, se confirma a razão que nos assistia quando, meses antes, acudimos pelas cinzas de Camilo, publicando o principal documento, agora juntamente com aquele reimpresso na República. 7. A tal propósito insere o Diário de Notícias de 8 de março do corrente ano, a seguinte notícia: Panteão Nacional, o SNR. Ministro da Guerra vai dar as ordens necessárias para se concluírem, com a maior brevidade, as obras no edifício do antigo depósito de fardamentos, para ser para ali transferida a oficina de manufactura de calçado que foi provisoriamente instalada no edifício de Santa Engrancia, que por lei foi destinado a Panteão Nacional. É de crer que dentro de 3 meses o SNR, arquitecto Adães Bermudes, possa prosseguir nos trabalhos de adaptação daquele grandioso edifício ao fim que por lei lhe foi destinado, donde se prova que sucessivos governos, depois de decretado o afeiçoamento do edifício de Santa Engrácia a Panteão Nacional, para ali ordenaram que fosse instalada uma indústria de calçado, embora, em seu dizer, provisoriamente porventura até que a multidão de imortais que se lhe destina, deixe de precisar da instalação. O que não consta contra as previsões do Diário de Notícias, e letra do decreto, é que o SNR, Adães Bermudes, tenha prosseguido nos tão esperados trabalhos de adaptação do grandioso edifício ao fim que por lei lhe foi destinado. 8. Em 1830 foi transformada a Igreja de Santa Genoveva em Panteão Nacional. Depois, em 1851, voltou a ser igreja, até que, com a entrada de Hugo, foi, de novo, secularizada. 9. Efetivamente não é fácil averiguar, com precisão, o mais da trajetória da vida de Shakespeare, e, sobretudo, os episódios finais da sua morte e inhumação, ainda pelo estudo dos 4.000 volumes que a seu respeito, a curiosidade dos eruditos de todas as nacionalidades acumulou. Tentar falar ou escrever acerca de Shakespeare, diz Lewis Theobald, é entrar num espaçoso e magnífico edifício, por um corredor estreito e tenebroso. O que mais dele se apura é que colheu obscuramente a sua obra da mesma razão anônima que o prendeu à terra. Como de igual arte, é assente que o homem mais querido e admirado que ainda houve, foi também, até há pouco, um dos mais maltratados, o poeta maldito. Eis a maneira por que J. Richepin com a maior justeza o indica. Vide a travers Shakespeare, Conferences Faites à L. Université des Annales. Pope, no prefácio definitivo da 6ª edição do Infolio de 1623, considera-o um mero cortesão da plebe. Voltaire chamou-lhe grosseiro e bárbaro, impossível de se fazer ouvir pela mais desprezível gente da França ou de Itália, em derradeira análise, um selvagem bêbado. O reconhecimento público do gênio do grande trágico iniciou o romantismo alemão, sobretudo pelos estudos de Lessing, Goethe, Schiller, Herder e Schlegel. Em França aparece pela primeira vez bem tratado nos trabalhos de Staël e Chateaubriand. Revelado seu gênio, começaram os críticos a hesitar sobre a idoneidade do autor. A muitos pareceu, de momento, pouco conforme com tão prodigiosa obra, o mais íntimo da sua história. Sigamos nós, contudo, este fio biográfico, também o mais geralmente aceito como verdadeiro. Shakespeare nasceu em Stratford-on-Avon em 1564, e era filho de um negociante de lãs, homem de medianos recursos e grande família.
Estudou primeiras letras numa escola pública, Grammar School, escola secundária da terra da sua naturalidade, onde casou, aos 18 anos, com Anna Hathaway, de quem teve 3 filhos. Foi depois para Londres, onde sucessivamente parece ter sido moço de teatro, comediante, e mais tarde empresário, liquidando finalmente em burguês. Na sua terra, onde morreu em 1616, no dia em que completou 52 anos. Eis a mais vulgar das suas biografias. Há outras mais complicadas e, contudo, aceites por alguns dos devotos do mito shakespeariano. Segundo uns, o verdadeiro Shakespeare teria sido Lord Rutland, como, para outros, ele foi Lord Southampton, também havido no consenso do maior número, como aquele a quem o poeta deveu a apresentação que o introduziu na complicada e brutal corte de Elizabeth. Ainda segundo alguns, ele foi Lord Pembroke, como finalmente para o maior número dos que teimaram em lhe dar uma proveniência notável, o próprio chanceler Francisco Bacon. É de menos interesse e impróprio as medidas de uma nota a reprodução dos argumentos em que se firmam as diferentes hipóteses. Assentemos, porém, em que nenhuma delas vai além de conjectura. O autor do Lord Rutland Estrada Shakespeare M. Celestin Demblon conclui as mais extraordinárias observações acerca do falso Shakespeare. Assim, segundo este autor, ele começou por seduzir a noiva, a quem só desposou, ameaçado de morte pela família dela, e a quem empobreceu, gastando-lhe o dote. Depois foi vagabundo e engajador de soldados, fora salteador de estrada, e mais tarde, protegido por Lord Rutland e Southampton, chefe de cavalariça, contra a regra do teatro, etc. De resto, afirma ainda, ele não sabia sequer assignar o seu nome, que emprestara a Rutland, e este fazia escrever no final das peças, e que por punhos diversos. Aparece também diferentemente ortografado Shagsbury, etc. Quer dizer, o ordinário e baixo Shagsbury é nem mais, nem menos do que um personagem dos dramas de Rutland. O seu Falstaff, cínico e crapuloso bêbado e usurário, de quem o Lorde usava o nome por firmar as peças que considerava abaixo da sua notória prosápia. Com que oportunidade lidos estes fantásticos passos do genial poeta maldito, nos vêm à memória as palavras que da sua alma, ele passou para a boca de Macbeth, a vida. Mas se a vida não é mais do que uma história, contada por um tolo furioso e que não significa coisa alguma, enfim. Saímos a custo dos multiplices enredos da sua vida, pela única porta aberta ao mais dos críticos, a da sua arte, instruída da sua primeira tradição, também a única verossímil. Quanto às extravagâncias possíveis e até prováveis, antes da ida definitiva para Stratford, mais do que o conhecimento das suas ficcionarias biografias, nos esclarece a história da corte de Elizabeth, com todo o seu enredo estranho. Jean Richepin, cujos estudos em parte resumimos, no desenvolvimento da presente nota, não só frisa a influência daquela corte na obra do poeta, como conclui, a propósito do seu caráter e arte, o seguinte: a arte e a moralidade estão sobre 2 planos diferentes, 2 planos que se não confundem, em boa verdade. Que de tempos a tempos estejam de acordo, simulando juntar-se sobre um plano único, eis o que pode suceder e encantar-nos. Mas se os 2 planos se mantêm separados, que fazer? Eu desejaria, de certo, que ele, Shakespeare, tivesse sido, ao mesmo tempo, um homem honesto, o grande artista, um bom pai, bom marido, mas nem por isso. Deixo de preferir que ele tenha sido o contrário de tudo aquilo e nos tenha dado uma bela obra. O que vale concluir pela necessidade de admitir Shakespeare, tal como nos surge a primeira luz, liquidando a sua aventura dramática pelo regresso a Stratford, onde parece ter vivido os últimos 5 anos, longe do teatro das suas maiores façanhas pessoais, como dos seus dramas e porventura viciento e avaro como Nolo Pinton. Distraído no seu novo papel de rico, e no entanto sempre de alguma forma, lembrado das suas antigas relações e vida de cena, como é positivo e se vê ainda do próprio testamento em que contemplou 2 camaradas. Assim chegamos naturalmente e ainda guiado pela lenda, até a morte do poeta na sua terra de origem, afinal também a mesma onde porventura, a seu desejo, foi inhumado e de direito é que descanse. Isto, malgrado as lamentações de Irving, quando ao visitar o seu túmulo, entre os velhos monumentos da nobreza que o rodeiam, notava com mágoa o seu desenho mais do que modesto. Confrontem-se J. Richepin obecit, o Œuvres Dramatiques de William Shakespeare, traduction par George Duval, W. Irving, e Garrick. 10. Vide Camilo inédito anotado. Índice das ilustrações Retrato de Camilo por Antônio Carneiro Retrato de D. Ana Augusta Plácido Último retrato de Camilo feito na União,
Busto de Camilo por Diogo de Macedo. Projeto de monumento a Camilo por Teixeira Lopes. O jazigo de Camilo na Lapa desta edição fez-se uma tiragem especial de 4 exemplares em papel Vatman, numerados e rubricados pelo autor. Acabou de se imprimir este opúsculo aos 12 dias do mês de novembro de 1917, na tipografia da Renascença Portuguesa. Cita a Rua dos Martírios da Liberdade na cidade do Porto. No prelo, Camilo inédito anotado segundo milhar. Fanny Owen Camilo, segunda edição. Asterisco 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 End of the Project Gutenberg e-book As Cinzas de Camilo asterisco 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 Updated editions will replace the previous one. The old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you can copy and distribute it in the United States without permission and without pay copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license. Apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including pay royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, Special Commercial Redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license, Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or using any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark, copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1. below. C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The foundation or PLAF owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If a individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed.
Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of these agreements by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before download, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.2. If an individual Project Gutenberg trademark electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If an individual Project Gutenberg trademark electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form however. If you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla C, or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, fecha parênteses, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in
It is original plain vanilla C, or other form any alternate forma must include the full Project Gutenberg trademark licença CPFID em parágrafo 1.1. 1.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unis you comply with parágrafo 1.8 or 1.9. 1.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark. But he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address CPFID in Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that s. He does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy. If a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work, item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms they are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1. Project Gutenberg volunteers and employees spend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects, such as, but not limited to incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2. Limited warranty disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money. IFN, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation.
The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you, as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, any providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, arms from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A distribution of this or any Project Gutenberg trademark work B alteration modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by DVDs variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It is because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark. S goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501c3 educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation or Federal Tax Identification Number is 64.622.1541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801-596-1887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by DVDs array of equipment including outdated equipment. Main small donations, $1 to $5, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS.
The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and manifest to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the MPG Cert facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new e-books.